Vocês observaram que eu dividi o texto e na próxima semana pela manhã ou na semana seguinte, e na próxima teremos um convidado, nós pegaremos do versículo 16 até o versículo 21. Mas hoje eu quero iniciar isso com vocês, porque nós estamos no mês da família e nós falamos nas primeiras 2 semanas sobre relacionamentos, especialmente os relacionamentos familiares. E na semana passada falamos sobre o esposo e a esposa, mas eu gostaria de ampliar um pouquinho isso, uma vez que nós vivemos em comunidade. Vivemos na igreja, comunidade, como uma grande família, vivemos com nossos companheiros de trabalho, com os nossos amigos, e embora não sejam ligados a nós consanguineamente, mas são relacionamentos também, e a palavra do Senhor, ela nos ensina. Nós somos uma grande e única família, e os nossos relacionamentos interpessoais, eles precisam ser dirigidos por aquilo que a palavra de Deus ensina. Nós não temos, como cristãos, autorização de bolar um jeito novo para os nossos relacionamentos interpessoais. Nós não temos, da parte de Deus, autorização para deixarmos de estabelecer relacionamentos à luz da palavra, para estabelecermos relacionamentos à luz da cultura do nosso tempo. Então nós, quando pensamos em relacionamentos interpessoais, nós precisamos voltar os nossos olhos para as Escrituras. Porque não é aquilo que dá certo aí fora, não é aquilo que as pessoas comumente fazem, não é aquilo que a nossa cultura diz, não é aquilo que a sua família diz que é o melhor jeito de se relacionar. A melhor maneira de se relacionar ou de nos relacionarmos, seja entre nós mesmos, cristãos, ou seja, inclusive com aqueles que não são, é à luz daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Então, eu gostaria nesta manhã de meditar com vocês na palavra de Deus sobre os relacionamentos interpessoais de um cristão. Como que eles devem ser? Antes de nós observarmos especialmente esse texto aí de Romanos, é importante considerar que nós não estamos falando de uma matéria fácil. Muito pelo contrário. Relacionamentos interpessoais, sejam aqueles da própria família, ou sejam aqueles com os de fora, são extremamente difíceis. Difíceis primeiramente porque desde a queda nós nos tornamos homens e mulheres pecadores. Uma natureza ruim. Volta e meia a gente diz a respeito de uma pessoa, fulano tem uma natureza difícil. E a gente fala isso como se a nossa fosse diferente. Não tem. Ontem uma pessoa falou para mim, olha pastor, se a gente misturar todos nós num saco, não sobra nada. Não tem um que salva. Porque os nossos relacionamentos foram prejudicados, porque a nossa natureza está prejudicada. E embora alguns de nós se achem até melhores do que os outros, nós não somos. Se você quer usar uma boa classificação, uma classificação honesta para você, imite o apóstolo Paulo e diga, eu sou o pior. Não pense que você é melhor, porque nenhum de nós é melhor. Quanto mais crente você é, mais admissão você tem de que você é o pior e não o melhor. Isso é cristão, isso é bíblico, isso é coisa de Deus. Quando um homem consegue admitir que ele é o pior e não o melhor. Muito bem, os relacionamentos eles não são só prejudicados por causa disso. Eles são prejudicados também porque nós vivemos numa cultura que é uma cultura depreciativa. Poucas pessoas se prestam ao papel de apreciar algo, apreciar pessoas. Nós estamos constantemente depreciando. Até porque, especialmente aqui no nosso país, a cultura, inclusive da política, a cultura é de não se sobressair por mérito, mas se sobressair pelo demérito do outro. Então, ao invés de você trabalhar para ser melhor, você desconstrói a imagem de quem é melhor que você. Para que, ao desconstruir a imagem dos outros, você se sobressaia como melhor. Vocês já observaram que nas últimas campanhas, por exemplo, a gente sempre está votando da seguinte maneira. Eu vou votar no menos pior. Vocês já observaram isso? Por quê? Porque as campanhas políticas, elas funcionam da seguinte maneira. O candidato, ao invés de construir a sua imagem, construir os seus projetos, não, ele desconstrói a imagem do outro e o seu projeto. Se você pegar um horário político, você vai ver, no começo da campanha, todo mundo fala de projeto e plano, mas quando você vai da metade para frente de uma campanha, o horário político é usado somente para citar o que o outro falou de errado, o que o outro fez de errado,
E é assim que se processa. E a nossa vida, no nosso cotidiano, não é diferente. Essa coisa de falar mal dos outros, ela tem a ver exatamente com isso. O gosto que nós temos por falar mal uns dos outros não é em função de simplesmente falar mal. O gosto que nós temos de falar mal uns dos outros é que esse é o caminho mais fácil para a gente se sobressair. Porque quanto pior eu pintar a imagem do outro, melhor fica a minha. Então, é o crescimento não por mérito, é o crescimento pelo demérito dos terceiros. E isso complica os nossos relacionamentos. Porque ao invés de a gente trabalhar para ser reconhecido pelo que a gente sabe fazer, a gente trabalha para fazer com que os outros sejam conhecidos pelo que eles não sabem fazer. E o resultado é isso, essa dificuldade que nós temos de nos relacionar. A gente só enxerga o pior em todo mundo. Além disso, ao terceiro aspecto do porquê que os relacionamentos interpessoais estão tão difíceis, o terceiro aspecto é porque nós somos uma sociedade extremamente individualista. Nós nos bastamos. Nós com o celular na mão, você com o seu celular na mão, você não precisa de mais ninguém. Porque com o seu celular você tem contato à vida dos outros, você fica apreciando a vida dos outros o tempo inteiro, você ignora algumas pessoas, você escolhe outras, você se relaciona com gente que está longe. Eu já disse aqui, é 1000 vezes mais fácil se relacionar com quem está longe do que quem está perto. Porque quem está perto dentro da sua casa sabe quem você é. Quem está longe só vê a foto, e a foto a gente escolhe a melhor para colocar. Então, se você quer descobrir se você ama uma pessoa de verdade, traga essa pessoa para dentro da sua casa. Esse discurso que nós amamos, que nós amamos uns aos outros, é muito fácil quando a gente termina o culto e vai todo mundo para casa. Mas vamos passar um tempo maior juntos. A gente vai ver que amar é algo muito difícil. Principalmente quando você está perto. Amar à distância é fácil, amar perto é complicado. Porque nós somos uma sociedade individualista, somos uma sociedade orgulhosa e a gente não é vítima desse sistema individualizado. Nós somos, sim, clientes desse sistema. Nós gostamos disso. Nós gostamos de não ter que dar satisfação a ninguém. Nós gostamos de não ter que dar a vez para ninguém. Nós gostamos disso. Por fim, relacionamentos interpessoais são muito difíceis porque Satanás, ele tem um gosto muito especial por destruir relacionamentos. E então ele vai usar todas essas nossas péssimas características ruins da nossa cultura, esses nossos gostos pregressos, ele vai usar tudo isso daí para prejudicar relacionamentos, porque destruindo os relacionamentos fica cada vez mais difícil de você entender os princípios da vida cristã. O Senhor Jesus, quando estava despedindo dos apóstolos, ele se separou deles e fez uma oração que está registrada no Evangelho de João, capítulo 17, que é chamada de oração sacerdotal. E ele pediu a Deus que nos guardasse, nos livrasse do mal e que nos fizesse viver como um. Porque quando o mundo visse que nós estamos em comunhão uns com os outros e com o Pai, o mundo iria crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Você pode ler depois João capítulo 17. Então veja por que Satanás tem um gosto muito especial por dividir, por separar, por desagregar pessoas. Porque quando ele faz isso, ele está trabalhando contra o processo de evangelização e de testemunho. Porque o Senhor Jesus diz que quando o mundo olha e nos vê unidos, vê uma família unida, o mundo crê que Jesus existe. Mas quando o mundo olha e vê todo mundo separado, todo mundo brigando, intriga para tudo enquanto é canto, então esse mundo deixa de crer no Evangelho. O mundo olha, por exemplo, a nós como igreja e fica sabendo que aqui entre nós estamos brigando, estamos discutindo, essas pessoas não vão querer entrar aqui. Porque elas vão olhar de longe e vão falar assim, já basta os meus problemas pessoais, ainda vou entrar num lugar para conviver com mais 290 pessoas que estão em guerra, Deus me livre. E eu não acredito nesse Deus. Se eles tivessem um Deus, eles estariam vivendo em paz, e não brigando, e não discutindo dentro e fora da igreja. Então vejam só, relacionamentos interpessoais é um assunto muito sério, é assunto cristão, assunto da igreja, e um assunto que precisa ser tratado à luz das Escrituras. Este momento aqui, irmãos, não é um momento de eu me fechar nas minhas opiniões pessoais. Esse momento é um momento de orar e pedir ao Senhor, Senhor, me ajude a abrir mão do meu modelo particular de vida para aprender o modelo que é ensinado na Tua Palavra.
E então, antes da gente continuar, nós vamos fazer exatamente isso. Eu quero que cada um de vocês feche os olhos individualmente, e você vai pedir para Deus. Porque eu já falei sobre esse assunto aqui muitas vezes, e nós falamos e continuamos falando muitas vezes. Mas o que eu já ouvi, inclusive na porta da igreja, pastor, isso é tudo muito bonito, mas eu me viro, eu sei como fazer. Eu gostaria de pedir para você, em nome de Jesus, agora é hora de você deixar o seu jeito de fazer. Porque a Bíblia ensina como cristãos devem estabelecer relacionamentos interpessoais. Nós precisamos seguir o princípio bíblico e não o nosso princípio pessoal. Porque esta igreja, ela é de Cristo. O cabeça desta igreja, inclusive a nossa, é Cristo Jesus, não é você. Então nós, como parte desse corpo, nós nos deixamos dirigir pelo cabeça da nossa igreja, que é Cristo. Então, a não ser que você tenha certeza que o que você anda fazendo com seus relacionamentos é dirigido por Cristo, esta é a hora de você orar e pedir em nome de Jesus que o Senhor te ajude, para que a sua mentalidade seja posta de lado e a mente de Cristo seja implantada dentro da sua. Então, feche os olhos, nós vamos orar mais um pouquinho, silenciosamente, depois eu estarei orando mais uma vez. Todos, por favor. Senhor nosso Deus, quero pedir ao Senhor mais uma vez, todos que estão, ó Deus, neste lugar, e por todos aqueles que estão assistindo, ó Deus, esta mensagem através da internet, eu peço ao Senhor, nesta hora, quebrante nossos corações. Porque certamente, ó Deus, existem corações duros, não querem nem sequer ousar fazer esta oração neste momento. Eu peço ao Senhor, ó Deus, porque eu não posso, e eu não conheço nenhum instrumento humano que possa quebrantar um coração. Mas, ó Deus, a Tua palavra nos notifica a respeito do Senhor, do Teu Santo Espírito, do Teu Filho Jesus, que pode pegar corações de carne, corações de pedra, e transformar em corações de carne. Que pode pegar o mais duro coração e quebrantá-lo. Eu peço ao Senhor que o Senhor nos quebrante nesta hora. Para que, ó Deus, nós coloquemos de lado o nosso orgulho, nossa arrogância, e acharmos que o nosso jeito é o melhor. Que o Senhor troque neste momento, em nome de Jesus, nossa mentalidade carnal pela mentalidade do Teu Filho Jesus. Plante em nós, ó Deus, o jeito de sentir e de pensar do Teu Filho Jesus. Nenhum de nós aqui, ó Deus, é correto o suficiente para dizer, nós estamos com a razão. Todos nós, ó Deus, somos pecadores, todos nós erramos e todos nós precisamos ser redarguidos e exortados pela Tua palavra. Por isso, ó Deus, eu te peço humildemente nesta hora, o Senhor fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, Romanos 12, de 9 a 21, traz um modelo das virtudes que são recomendadas na palavra de Deus. Mas esses não são os únicos textos. Introduzindo estes textos, nós temos nos evangelhos pelo menos 2 textos importantes para nós. Eu quero citar um deles agora e o outro quando nós formos ver a segunda parte do texto. O primeiro deles fala sobre a regra básica dos relacionamentos. E Paulo, como Paulo já está falando com cristãos, eu preciso voltar e ver essa regra básica. Mateus 7, versículo 12, diz assim: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazeis vós também por eles, porque esta é a lei e os profetas. Simples, não? Uma regra extremamente básica do Evangelho. Tudo o que você quer que as pessoas façam por você, assim fazei vocês por essas pessoas. Ou seja, todos nós temos o dever de fazer pelos outros aquilo que nós queremos que façam por nós. Então, veja só, quando você quer que alguém te trate com bondade, então você primeiro precisa se dispor a tratar os outros com bondade. Se você quer que tratem você com respeito, você primeiro precisa respeitar os outros. Se você quer que te tratem com amor, então você precisa amar primeiro. Se você quer que te tratem com justiça, então seja justo. Se você quer que te tratem com carinho, então seja carinhoso.
Se você quer que te tratem com benignidade, com benevolência, com longanimidade, então seja benéfico, seja longânimo, seja benigno com as pessoas. Esta é a regra básica. E quando Jesus fala isso, ele está citando a lei e os profetas. Ele está dizendo, olha, tudo que vocês ouviram antes de mim foi isso, e o que vocês vão ouvir da minha boca é exatamente isso. Aquilo que você quer que os outros façam, faça você por eles. Então isso é elementar. Então, isso significa o quê? Significa que ao invés de a gente ficar colocando a culpa por tudo que acontece com a gente nos outros, achando que sempre o outro é culpado, o outro me ofendeu, o outro fez isso comigo, o outro pega no meu pé, o outro... Não, nós devemos pensar o seguinte, como é que eu estou me comportando? Como é que eu estou me comportando? Pastor fulano está me irritando, mas você já olhou para você? Porque será que você não é alguém que fica irritando os outros o tempo inteiro? Porque possivelmente aquilo que fazem com você é o que você já fez antes pelos outros. Vou repetir. Aquilo que fazem com você que dói e você vem reclamar, é o que você já fez com os outros. Por isso que a palavra de Deus diz, do jeito que você quer ser tratado, trate. Porque é exatamente o que vai acontecer com você. Aquilo que você fizer com os outros, vão fazer com você. Então a regra básica, e essa regra é citada pela lei, é citada pelos profetas e é citada pelo Senhor Jesus. E um outro princípio que eu gostaria de usar aqui, que não é o outro do Evangelho, que eu vou usar na semana que vem, mas um outro princípio aqui é um princípio que o apóstolo João nos ensina lá em 1 João, capítulo 4, versículo 20, que ele diz que se alguém diz que ama a Deus, mas aborrece seu irmão, essa pessoa é mentirosa. Porque está aí uma coisa impossível. Sabe por que é impossível? João diz assim, se você não consegue amar uma pessoa que você vê, como é que você pode afirmar que você ama a Deus que você não vê? E essas não são palavras do pastor, essas são palavras bíblicas. É a Escritura que está dizendo. Então, quando um de nós, eu, você, qualquer outra pessoa, começa com essas expressões, não gosto de você, não amo você, alguma coisa assim, essa pessoa está sendo honesta. Só que ela precisa ser honesta no todo. Ela não ama a Deus e não conhece a Deus e não tem nada com Deus. Porque se eu não consigo amar alguém que eu vejo, mesmo com todos os defeitos, como é que eu vou dizer que eu amo a Deus que eu nunca vi?